Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco é com crianças, adolescentes e jovens. Estou aqui com dois igrejados. O Kennedy está ali do lado, não quis aparecer, a gente vai respeitar o posicionamento dele, mas se ele quiser falar alguma coisa, a gente vai ouvir aí, certo? Que Deus abençoe esse dia, quinta-feira, em nome de Jesus Cristo. Mais uma quinta-feira, mais um encontro. Estamos aqui com o Ismael já esteve conosco, o João também, né? E hoje a gente vai falar mais sobre o pessoal lá de cima, sobre Deus. Estou aqui com a minha Bíblia, Bíblia Sagrada. Essa é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida. E, já que nós estamos com a Bíblia, já veio na minha cabeça aqui a primeira pergunta. Dá para confiar na Bíblia, Ismael? E aí? Claramente dá para confiar na Bíblia. Primeiro, confiar, vamos dizer assim, confiar é uma palavra muito forte. Muito forte não, muito fraca, que nós podemos dizer. Dá para ter fé, porque se você não tem fé na palavra do Senhor, então o que você está seguindo então? Então que a gente devemos confiar e ter fé, porque só confiar não é o bastante não, basta ter fé também. Porque a Bíblia é, sim, se você acredita e tem fé, é a palavra de Deus, né? Então se você não acredita na palavra de Deus, que Deus que você segue? E você, João, o que você acha? Você acha que a Bíblia é um livro que foi escrito por alguns malucos ou realmente foram pessoas que estavam instruídas por Deus aí, foram inspiradas? O que você acha desse livro aí? É uma pergunta sem resposta, que eu também nunca cheguei a perguntar se esse é o nosso livro para ler. Eu nunca parei para pensar se é, tipo assim, que veio pra gente, sabe? Tentar ler, porque cada um tem o seu livro, né? Mas eu nunca parei para pensar por esse lado que se foi assim que aconteceu há 2000 anos atrás, sabe? Eu não sei, eu não tenho nem como saber, só pesquisando e se eu achar também. A Bíblia foi escrita por vários autores, né? Moisés, Isaías, Davi, Rei Salomão, tem uma galera que escreveu Bíblia, né? No Novo Testamento nós temos o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, nós temos o apóstolo Paulo, né, que escreveu aí as passagens do Novo Testamento. É um livro que foi copiado e recopiado várias vezes, né? Então, assim, com certeza tem coisas aqui que eu vou falar até um pouco polêmico que eu vou falar aqui, tá? Com certeza tem coisas aqui que foram alteradas, você pode ter certeza disso, tá? Dos originais até chegar na gente. Para você ter uma ideia, os livros antigos foram escritos em hebraico. Você sabe ler hebraico? Você sabe ler hebraico? Então, quando traduziu para português, com certeza perdeu bastante coisa. Mas a gente pode ter certeza que muito do que está aqui realmente é o que está escrito nos manuscritos antigos. Eles encontraram, há alguns anos atrás, 1900, não me lembro agora a data certa, é conhecido como os manuscritos de Qumran. Eles encontraram umas cavernas, e nessas cavernas eles encontraram as Bíblias antigas, traduzido, escrito ainda em hebraico, em aramaico, e um dos livros que está mais preservado é o livro do profeta Isaías, olha que legal. E é basicamente muito parecido com aquilo que a gente lê hoje. Então, quando os primeiros livros foram sendo escritos, pelo menos o Antigo Testamento, foram escritos em hebraico. O Novo Testamento, basicamente, ele foi escrito em grego, porque a filosofia grega na época, os romanos, né, que dominavam o mundo. Então, quando o Mateus escreveu, o Lucas, o João, né, o apóstolo Paulo, eles escreveram em grego, que era a língua mais falada. Se fosse escrito hoje, seria escrito em inglês, que é uma das línguas mais faladas no mundo aí, né? Você vai viajar, sei lá, para algum país da Europa, se você for num hotel, geralmente alguém que estiver lá não vai falar português, né? Vai falar em inglês, então seria traduzido para inglês. Então, assim, para a gente que é cristão, você falou uma coisa que é verdade. Eu tenho que pesquisar, né? Eu tenho que confiar no que está aqui e, ao mesmo tempo, eu tenho que pesquisar para mim saber. Um exemplo, eu posso estar lendo um texto, uma palavra que foi escrita em hebraico, mas quando foi traduzida por português, talvez não tinha a palavra certa para o hebraico, quando foi traduzida por português. Então, exemplo, vou dar um exemplo muito simples, tá? Em japonês, se eu não me engano, não existe a palavra pecado. Então, se você algum dia for pregar lá no Japão, você vai ter que falar de
eu cometi um erro. Em vez de falar eu cometi um pecado, porque eles no vocabulário deles não existe a palavra pecado, tá? Então é isso. Então é um livro confiável? Bastante confiável, sim, né? Tem bastante histórias que podem ser comprovadas na história. E eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Gênesis, porque surgiu uma dúvida, até foi o meu cunhado que levantou uma dúvida sobre será que realmente a passagem dos hebreus, a saída dos hebreus do Egito realmente aconteceu? Então eu fiquei com essa dúvida na cabeça e eu estou pesquisando, e é isso aí, a gente tem que pesquisar mesmo, tá? Muito bom, gostei das respostas de vocês aí. A gente está utilizando a minha, eu acho que é a mesma tradução da sua, João Ferreira de Almeida. Tem outras traduções aí, tá? A Bíblia evangélica, a Bíblia cristã evangélica, esta aqui que nós estamos utilizando, ela tem 66 livros. E a Bíblia que é usada pelos católicos, ela tem 73, ela tem livros a mais aí. Porque tem alguns livros que não estão na Bíblia, que eles são considerados livros apócrifos. São livros que quando fizeram a Bíblia, quando montaram a Bíblia do jeito que ela é, eles entenderam que esses outros livros não tinha nada a ver com o povo, ou não tinha nada a ver com... como se fosse Deus que mandou escrever, é isso, entendeu? Então quando foram compilar a Bíblia, fazer do jeito que a gente entende ela hoje, esses livros ficaram de fora. Então tem o Evangelho de Maria Madalena, tem um monte de livro aí que não está na Bíblia aí, tá? Eu já li alguns, e se você quiser, você pesquisa na internet que você acha eles aí, tá? Primeira mensagem, primeira leitura, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá. Se quiser pode levantar o dedo, pode falar alguma coisa, tá? Mandar um abraço pro Fernando da padaria Nova Dumont, nosso apoiador. Fernando é muito gente boa, poxa, Fernando faz uma coisa que quase ninguém faz, tá? Fernando doa pra gente segunda, quarta e quinta, 20 pãezinhos fresquinhos, tirados da fornada, na hora. E ontem ele fez uma graça. Ontem, na hora do culto, antes do culto, eu fui buscar o pão, né? Conversei com ele um pouco. E ele mandou aí umas rosquinhas aí, um pão, né? Diferente, doce, né? Poxa, tá fazendo o maior sucesso. Um abraço, Fernando, que Deus te abençoe. E a Luciene, nossa vizinha, nossa apoiadora aí. Deus abençoe também a Lu aí. Nós conseguimos fazer uma campanha aí para o chocolate de Natal. Gente, o Natal nosso... Natal. A Páscoa. Da onde eu tirei Natal? Eu estou aqui tentando entender nada. Páscoa. A Páscoa. É tanto simbolismo na cabeça, é Páscoa. A Páscoa hoje não tem nada a ver com a Páscoa antiga, tá? A Páscoa antigamente era parecido, a grosso modo, com churrasco, né? Hoje a gente dá ovo de chocolate, bombom, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, mas tudo bem. A Páscoa era para ser o nascimento de Jesus Cristo no nosso coração, mas infelizmente virou comércio. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, corrigindo, tá, gente? É Páscoa, não é Natal, não. Natal é só no fim do ano. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Dá para conciliar a criação do universo por Deus e a criação científica, o Big Bang? O que você acha? Você sabe que é o Big Bang, né? Aquilo que resume segundo a teoria é o seguinte: tudo que existe estava compacto num único ponto, né? E de repente Big Bang se expandiu. Criou os planetas. É isso. O que você acha? Dá para conciliar? Não dá para acreditar nisso. O Gênesis, né, a criação do mundo, do universo, aqui, de tudo por Deus, e a criação do Gênesis, do Big Bang, o que você acha? Tem alguma coisa a ver? Não tem? Tem gente que acredita nesse Big Bang, não sei como, né? Porque não tem como um negócio explodir, criar vários planetas, várias vidas, haver luz onde não tem. E para mim não tem conhecimento demais para saber que não tem como criar esse tipo de coisa com apenas uma explosão. Mas aqui em Gênesis dá para saber que foi do jeito que está escrito aqui, dá para entender que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, para mim, é o que está aqui. Porque eu não consigo pensar de um outro jeito
que uma simples explosão possa criar tudo que tem hoje. Ou que já teve, ou que ainda vai ter. E olha que tem várias outras teorias aí, tá? Nós eu estamos só na teoria só bíblica só e no Big assim. Bang. Tem teoria do buraco negro, já ouviu falar, não? Já ouvi. Que a gente está dentro do buraco negro? Tem essa teoria aí também. Que a gente existia um outro universo, ou existe um outro universo, foi criado um buraco negro, esse buraco negro começou a sugar as coisas, e nós estamos dentro desse buraco negro que está sugando as coisas aí. Por isso o universo está se expandindo. Sem sentido. Mas tem um monte. Ih, cara, tem um monte. Nossa. Você explode assim, aí cria planeta, cria bicho, cria... E aí, não tem condição não. E vocês, mano, o que você acha? Dá para conciliar? Não dá? Cada um é cada um? São Um fala do totalmente outro. duas coisas diferentes, né? Porque esse negócio de Big Bang aí, foi muitas vezes que o ser humano colocou na cabeça dele, vamos dizer assim, para não tirar o mérito de Deus, né? Para meio que tirar o que Deus fez, né? E eu acho o seguinte, Deus criou tudo, assim como está falando a palavra do Senhor. Isso daí é para nós que tem tudo por base da fé, né? A gente crê que Deus veio, então a gente está crendo que Deus criou tudo. Mas aquela pessoa que não acredita em Deus, muitas vezes deixa Deus de lado, muitas vezes ela vai acreditar nesse negócio de Big Bang aí mesmo. Mas esse negócio de Big Bang para mim não presta não, não é nada para mim não. Acredito na palavra do Senhor, na palavra do Senhor Jesus, e esse negócio de Big Bang não encaixa não. Está fora do controle. Hoje, alguns cientistas, eu não vou recordar os nomes desses cientistas, eles já não falam mais em explosão, né? Eles já falam mais de expansão, né? Existiu nada e de repente houve uma vibração sonora, né? Quem sabe aí não é a voz de Deus dizendo, né, que haja luz, né? O João falou da luz, né? Então o cientista já fala assim, não foi uma explosão não. Num determinado momento estava tudo compacto e houve uma expansão, né? Em menos de um segundo, se eu não me engano, né, o universo já se expandiu do tamanho da Via Láctea e foi crescendo. Tanto é que hoje ainda se fala que o universo está se expandindo, né? As galáxias estão se afastando umas das outras numa velocidade absurda. Então, é complexo mesmo. Dificilmente a gente vai ver um cientista, uma pessoa estudada, falar que a teoria bíblica é verdadeira, tá? Às vezes vocês vão encontrar pessoas que não vão aceitar a ideia de que um Deus criou tudo. Mas se você não colocar uma consciência no negócio, uma inteligência, o negócio fica meio vago, né? Porque olha só que interessante, tá? Já que a gente falou de explosão, já que falou de expansão, olha, pensa o seguinte, você é um cara muito rico, muito rico, você é muito rico. Aí você quer construir avião. Avião é um objeto muito complexo, né? Ele tem o motor, ele tem a turbina, ele tem a asa, ele tem o negócio do rabo dele que faz assim, tem os negócios da asa que faz assim, então é um objeto muito complexo. Aí você comprou uma fábrica de avião, tá? Você é muito rico, comprou uma fábrica que constrói avião. Captou a mensagem? Certo? Você comprou uma fábrica que constrói avião. Mas aí você entende que para um universo que é complexo, precisou de uma explosão. Aí o que você faz? Você enche a fábrica de dinamite. Porque como você entendeu que o universo que é complexo foi construído com uma explosão, você pode construir um avião com explosão. Certo? Aí você encheu a fábrica de dinamite. Certo? Aí você acendeu o pavio. Certo? A fábrica explodiu. Quantos aviões você construiu com essa explosão? Nenhum, porque explodiu. Explodiu tudo. A palavra explosão não tem sentido. Não cria nada, só destrói. Explosão. É uma brincadeira, mas só para a gente fazer, a gente pensar, né, que para que as coisas existam foi preciso uma inteligência. Pra você ter uma ideia, cara, o nosso cérebro é capaz de realizar um monte de coisas que a gente nem sabe. Ao mesmo tempo que nós estamos conversando aqui, o nosso cérebro está cuidando da nossa pressão arterial, do nosso coração, do nosso pulmão, da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso estômago, do nosso rins. Ou seja, a gente precisa ficar pensando assim, coração, será que o meu coração está batendo? Será que o meu pulmão está funcionando? Não, o próprio cérebro está fazendo tudo isso, tá? A atmosfera, por que a gente está dentro de uma atmosfera gasosa? A importância da gravidade, das leis da física, né? Por que eu consigo levantar essa Bíblia, mas se eu soltar ela vai cair? Né? Porque existe uma energia que fala
que diz que a gravidade atrai as coisas para o centro, né, dos corpos maiores. Então é isso, cara, é muito complexo. Hoje ainda existem cientistas que são cristãos ou acreditam em algum tipo de Deus, mas que tem que falar que são ateus, porque senão eles perdem o crédito. Porque a ideia de Deus, ela perdeu muito sentido de muitos anos para cá, ela vem perdendo cada vez mais, né? Salvo algumas pessoas que não estão nem aí, que não ligam não, né? Aí continua falando que realmente foi Deus e tudo. E olha que interessante, tá? A filosofia, olha que interessante, um dos problemas da filosofia é o assunto Deus. Como explicar Deus? O que é Deus? É um problema da filosofia. Hoje o professor falou isso. Deus, né? Deus é um dos problemas da filosofia, tá? Vamos passar para outro aqui, ó. Êxodo capítulo 32. Vamos falar um pouquinho do Moisés. Eu gosto muito do Moisés também. Êxodo 32. A gente vai falar do bezerro de ouro aí. Um abraço pro bispo Marcelino, da Igreja de Deus no Brasil, aqui em Juiz de Fora. Um abraço pro senhor, tá? Bispo Marcelino, um dos nossos apoiadores aí também. Deus abençoe. Todo mundo achou aí? Capítulo 32, versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta, faze-nos deuses para que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele tomou das suas mãos e com um burril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então ele disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Entendeu até aí? Certo? Então vamos pegar um exemplo aqui, tá? Nós estamos falando de Deus, tá? Eu não tenho como apontar com o dedo aonde está Deus. Se você me perguntar, se me aponta Deus. Aí a pessoa faz assim. É o teto, é o telhado. Mas eu consigo te mostrar o copo com água. Então é mais fácil eu acreditar num negócio que eu estou vendo e eu posso tocar, eu posso senti-lo, do que numa coisa que eu não estou vendo, certo? Por que você acha que o povo pediu um bezerro de ouro? Para fazer um Deus para eles? Porque é mais fácil de adorar, porque você está vendo e você consegue sentir. Aí, pra mim, pra eles assim, eu acho que acharam mais fácil adorar um bezerro de ouro que eles podem ver do que um Deus que eles não conseguem ver, mas sentir. E ainda tem o problema que Moisés estava demorando. Também, mas aí sumiu. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai escrevendo as leis. Né? O que você acha, Ismael? É fácil explicar Deus? É difícil? Ninguém explica Deus e nessa época aí era muito difícil das pessoas entenderem o chamado que Moisés tinha. Deus deu o chamado para Moisés de lá salvar seu povo. Então aquele povo era do Senhor, mas nem todo mundo entendeu o chamado de Moisés e acabou pedindo um bezerro. Ou seja, a gente muitas vezes gosta de ser mandado, gosta de adorar certos tipos de coisas que não convém nós adorar. Porque se Deus mandou Moisés ir atrás do seu povo, provavelmente aquele povo sabia que eles tinham um Deus maior. Então muitas vezes a gente mesmo gostaríamos de adorar coisas que a gente pode tocar, que a gente pode pegar e ver, do que muitas das vezes aquilo que a gente pode se basear em fé. Por isso que hoje em dia há muitas religiões, muitas coisas aí pelo mundo, que muitas vezes as pessoas gostam de tocar, sentir do jeito deles lá, e muitas vezes acabam esquecendo algo que é Jesus, e que Jesus pode salvar ainda. Só que aí as pessoas querem adorar outros tipos de coisas que não convém. Quer falar? Quer dizer alguma coisa? Muito de boa, irmão. Tá. Você sabe que a gente constrói ídolos o tempo todo, né? Vocês estavam falando lá embaixo sobre marca de chinelo. Então, as marcas são exatamente isso, né? É um símbolo que... Exemplo, né? Vamos pegar um exemplo que vocês vão entender.
Vamos usar mesmo a Nike aí, não tem problema de falar a Nike não, um dia eles vão patrocinar a gente mesmo. Se Deus quiser. Pensa o seguinte, cara, se você vê aquele risquinho, você já sabe o que é ou não é? Aquela marca deles ali, você não precisa nem estar escrito o negócio, só você ver o risquinho você sabe que, ou seja, aquilo ali é um ídolo. Você bateu o olho na marca, você sabe. Outro exemplo, time de futebol. Você pode comparar um time de futebol com religião. Os caras se reúnem num lugar, o estádio. Pensa assim, o estádio é a igreja. Só você, né? Entendeu? O estádio é a igreja, né? Os religiosos são os torcedores. Olha que interessante, entendeu? O juiz ali é o cara que manda, né? Olha que interessante. O foco principal é o futebol é a religião, tá? São só ideias frias que eu estou usando aí, tá? Mas a gente cria ídolos o tempo todo, cara. O jogador, a gente, o Neymar, Isso né? que eu ia falar. O Neymar, o fulano, o tal coisa, o cara famoso, não sei das contas aí, do canal, o Mr. Beast, Mr. Beast. Cara, ele fez uns vídeos lá no Egito, na pirâmide, cara. Ele conseguiu autorização, ele conseguiu autorização e ele filmou dentro das pirâmides lá, perto do sarcófago onde ficam os faraós enterrados, cara. Eu falei, poxa, o cara é fera mesmo, tá? Então a gente cria ídolos o tempo todo e a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa é eu usar uma camisa da Nike, porque é uma camisa, outra coisa é só usar produtos da Nike, porque só a Nike é que é importante, a Nike é tudo na minha vida, aí é que está o perigo. Entendeu? Você começa a se apegar, né? Exatamente. Assim é o telefone, assim é o dinheiro, assim é o trabalho, tem gente que é viciada em trabalho. Eu tenho 2 amigos, uma amiga e um amigo que só trabalham. Eles não têm vida social. Que isso, cara? Eles só trabalham. Trabalha de dia num lugar, trabalha no outro dia no outro lugar. Então, ou seja, a pessoa trabalha todos os dias. E tem muito tempo que eles trabalham assim, tá? Muito tempo, mais de 10 anos aí. Eu não sei como eles aguentam. Não tem vida social. Você não encontra com a pessoa na rua, é raro quando você encontra. Então, ou seja, no sábado, às vezes você está de folga, ele está trabalhando. Então, a pessoa é viciada em trabalho. Vai ficar rico? Claro que não vai, né? Ninguém fica rico trabalhando assim não, tá? Fica a dica aí, tá? Fica a dica. Pelo contrário, você vai acabar com a sua saúde e depois a sua aposentadoria vai ser para você comprar remédio, tá? Outro texto que a gente vai meditar vai ser lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Cara, é muito interessante, né? Você pensar em Deus, assim, né? Como é que você explica Deus? Como é que explica Deus? Né? Ali, ó, pega da Simone. Pode pegar aquela ali, que é ali da Simone. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O tempo também é outra coisa, tá? Deus 3, 1. Eclesiastes. Capítulo 3, versículo 1. Cara, outra coisa que é interessante, que a gente não consegue explicar também é o tempo, tá? O tempo não tem explicação. Ninguém sabe exatamente o que o tempo é. A ideia de relógio, de cronômetro, isso é ilusão, tá? Isso não existe não, tá? A gente é que inventou isso aí, tá? Eu não sei se o dia tem 24 horas não. A gente é que dividiu isso em 24 pedaços, depois dividiu em 1 hora em 60 minutos, depois dividiu 1 minuto em 60 segundos, mas não dá para saber por que a gente dividiu não. Isso aí foi invenção nossa, tá? Ninguém sabe o que é o tempo. Pode ser que o tempo seja um período em que os nossos átomos estão se desfazendo. Tá? Você pode considerar isso como um tempo, ou seja, essa garrafa vai se desfazer, este copo descartável vai se desfazer, essa água vai se desfazer, o nosso corpo vai se desfazer, o Sol daqui não sei 4,5 bilhões de anos vai se desfazer. Então pode-se entender isso como tempo, mas a ideia de uma metáfora que eu uso para a gente entender o tempo é o seguinte: imagina o seguinte, você está num rio dentro de um barco, tá? O rio está te puxando, você está dentro do barco, não tem remo, nem tem motor, você está dentro do barco e o rio está te levando correnteza abaixo, certo? Você deitado, dormindo, trabalhando, limpando o barco, estudando, lendo, namorando, a correnteza continua te levando. Isso é o tempo. A correnteza do rio é o tempo. O barco é a sua vida. Sim. Você deitado, dormindo, estudando, trabalhando, namorando, indo na igreja, dentro do barco,
estão vivendo dentro do barco, o tempo está passando. O tempo ainda Você não tem controle, tá levando, entendeu? O tempo é uma Então o tempo é precioso. A gente tem que tomar cuidado porque o tempo é precioso. A gente não pode perder tempo, tá? O tempo é precioso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de correr, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o homem, que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha. Ou seja, você acha que a gente tem tempo para tudo? A gente consegue administrar o nosso tempo, consegue fazer tudo que a gente planeja? Ou tem hora que não? O que vocês acham? Qual desses aí que te chamou a atenção? Nenhum chamou a atenção? Tempo. Tempo é uma coisa preciosa, não pode perder tempo mesmo não. Porque se você ficar ali só naquilo, o tempo não vai esperar você acabar de fazer aquilo, ele vai passando. E quando você for ver, você já ficou naquilo ali o dia todo. Aí você fez o que no seu dia? Nada. Ficou naquilo o dia todo e o tempo não vai te esperar. Então para mim também o tempo também é muito precioso. Eu estou sempre tentando aproveitar o máximo e todo dia cansado, né? O tempo está aí puxando, eu estou aí junto com ele. É isso. O tempo para mim é uma ideia que a gente não pode perder. O tempo, a palavra tempo é isso. É uma coisa que você não pode perder de jeito nenhum. A palavra tempo já fixou na nossa cabeça, né? Então muitas das vezes nós faz planos, faz um montão de coisas assim, e muitas vezes os planos nossos, muitas vezes não cabe, muitas vezes no tempo determinado que a gente propõe assim. E muitas vezes a gente acaba esquecendo que a palavra do Senhor fala que tudo tem seu tempo determinado. Então, quando você for plantar alguma coisa, você vai colher, tudo que você fazer já tem seu tempo determinado, já é para você fazer. Então, muitas das vezes a gente acha que nós veio aqui só para brincar, para trabalhar, cuidar de filho, e muitas vezes é isso. Mas não, nós veio aqui para, vamos dizer assim, para adorar, glorificar o nome do Senhor Jesus e para saber os nossos propósitos, né? O que Deus tem para nós. E muitas vezes o povo confunde certas coisas, acha que nós veio aqui só para, vamos dizer assim, viver, né, de bem material, viver da vida boa. Mas não. Muitas vezes a gente vem aqui para fazer certas coisas que eu não vou saber dizer o que é, só Deus vai saber, porque Deus tem um plano com cada um, tem um propósito de cada um. Então aqui fala que tudo tem seu tempo determinado e o que Deus tem para você e tem para mim vai se cumprir um dia em nome do Senhor Jesus. Isso aí. Você já ouviu falar que o tempo é relativo? Tá, vou explicar mais ou menos, vocês vão entender, tá? Qual matéria da escola que você odeia, que você não gosta de jeito nenhum? Matéria? Uma matéria que você não gosta. A minha geralmente era história não, matemática. Matemática. Nossa Deus! Não tem não? Você gosta de todas? Tem que estudar todos. Então vamos pegar a matemática então, tá? Você vai entender como é simples, tá? O tempo é relativo por quê? Certo? 1 hora de aula de matemática, a hora não passa, é um saco. Você quer levantar, você quer ir no banheiro, você quer levantar o dedo. Tio, professor, posso ir embora? Educação física, passa correndo, não é? Então, ou seja, por que o tempo é relativo? Porque tem um momento da vida que parece que o tempo passa devagar e tem momento da vida que o tempo passa depressa. Outro exemplo, vocês estão aí, né, namorando, conhecendo as pessoas e tal. Então quando você está com uma pessoa legal, parece que o tempo voa. Voou. Não é? Não é? Não estou falando mentira? É interessante, cara. Você está com uma pessoa legal, você começa... Você já é 7 horas, 6 horas, já tem que ir embora. Exatamente, por isso que o Albert Einstein dizia que o tempo é relativo. Então vai ter o tempo que vai passar. Exemplo, trabalho. Você chega no serviço 7 horas da manhã,
bate o seu ponto, aí você carrega não sei o que, você faz mais não sei o que, aí você olha o relógio. Nossa, passou 15 minutos. Aí você faz mais não sei o que, o fulano te chama, aí você, quando você vai ver, nossa, passou mais 10 minutos. Aí chega a hora do almoço, nossa, não aguento mais. Tomara que a segunda-feira acabe. Aí você encontra com a pessoa que você gosta. Aí você ficou 3 dias com a pessoa. Parece que ficou meia hora só. Aí quando você tem que ir embora, a pessoa vai embora, você, poxa, podia ter durado mais tempo, né? São os momentos alegradores. É impressionante, velho. Se tá bom, o tempo bom. Se tá ruim, o tempo atrás, ele quebra, não tem condição. É muito interessante, né? É muito interessante. E é o mesmo tempo. E é o mesmo tempo. Só que parece que pra mim. Exatamente. Parece que pra mim passou mal, pra você passou melhor. Né? Hospital, eu fiquei 3 meses com meu pai. Ou você chegava lá às 7 horas da manhã, cara, nossa, meu Deus. É igual na roça, passa rápido. Passa rapidinho. Lá quando você está se divertindo, né? Não é, quando você está se divertindo também, quando você quer ir embora. Aí você vai, exemplo, você vai na praia, cara, quando você assusta, na hora de ir embora. Verdade. Aquela água, aquele mar, tá no churrasco, na hora que a carne começa a sair, você olha a hora, poxa, tá na hora de ir embora. Aí, olha que interessante, tá? Aí você vai entender por que tem gente que quando vai no. Vamos usar a igreja evangélica como exemplo. Tem gente que está no culto. Vamos usar o culto como exemplo, tá? Tem gente que vai chegar no culto, vai sentar a poupança sagrada na cadeira e vai ficar ali. 1h30, 2 horas. Mas tem gente que não consegue. Ela vai no banheiro toda hora, ela bebe água toda hora, ela levanta toda hora, ela me cutuca no banheiro. Por quê? Não estou falando só de criança não, adulto também faz isso. Porque a pessoa não está se sentindo confortável ali, exatamente. Então o tempo para ela ali é penoso, mas tem gente que está ali curtindo, está ouvindo a mensagem. Às vezes você ouve uma pregação legal que mexe com você e você, poxa, durou pouco tempo. Então o tempo é muito interessante, né? E aqui ele vai usar vários exemplos de tempo, né? E o 2 aqui é complicado, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Já que a gente está tocando nesse assunto, para você tem alguma assim, noção, você tem alguma ideia de como que deve ser a morte? Você acha que, sei lá, deve ser um negócio ruim? Será que a gente realmente vai para um paraíso? Não existe nada, nós estamos perdendo nosso tempo? O que você acha? Quando fala assim, quando vem na sua cabeça a ideia de morte, assim. Um dia cada um de nós vai morrer, isso aí é fato. E quando vem esse negócio assim, também vem um medo, mas também vem o pensamento que aqui é só o recomeço. Aqui, vamos dizer assim, aqui nós estamos aprendendo para quando chegar, vamos dizer assim, no jogo real mesmo, a gente saber elaborar e saber manusear assim, a nossa vida. Então, para mim, isso aqui é só um começo, não termina aqui. E você, João, já pensou na tal da morte? Tem medo? O que você acha? Tipo assim, quem o Maio falou, já de fato que nós um dia vamos ter que partir desse planetinho daqui, entendeu? Eu não sei, né? Porque a gente não sabe depois do que do que vai acontecer, se é isso que a gente está lendo aqui, ou se não é. É a morte da medicina, nunca vi, mas ela vem. Pode ser novo, velho, ou criança, ou não nasceu ainda, mas a hora de todo mundo chega. Mas a palavra morte é muito pesada, a morte da palavra me assusta muito e o medo é grande. Né? Uma hora eu sei que eu vou ter que ir, mas que não seja agora, né? Nossa Deus. E você, Kennedy, o que você acha? Dá medo? É tranquilo? Tenho muito medo mesmo. Quando fala de morte, eu fico até arrepio. Infelizmente, cara, para nós do Ocidente é um tabu, tá? Ninguém fala de morte, não, dá medo mesmo. Pra gente é um tabu. Quando fala morte, a gente pensa nos nossos familiares, né? Um pai, numa mãe, no irmão, né? No esposo. É verdade. Quem vai ser eu sem ele? Não é medo de ir embora, é medo do que você vai deixar aqui. Exatamente. Teve uma época que meu pai estava passando mal, começou a vir esses pensamentos, comecei até a chorar sozinho. Falei, o que eu vou fazer na minha vida, velho? Você é meu pai, você é minha mãe, o que eu vou fazer? Dá medo mesmo. Também tenho medo de morrer antes de poder ajudar meu pai e minha mãe. Porque tipo, eles fazem
da medida possível para dar nós o do bom do melhor. Na Aí cabeça, tipo, uma você hora. coloca na sua cabeça que certo pô. dia você vai ter que retribuir, né? Ajudar com alguma coisa pelo menos. Pra meio que, vamos dizer assim, pagar o que eles estão fazendo por nós. Né? Aí tipo, do nada seu pai e sua mãe morrem. Se você dá R$1, você não centavo, sem nada. E, então, tipo assim, na minha idade, hoje eu não consigo contribuir nada com os meus pais, mas tipo, dando orgulho, dando felicidade para eles, da minha pessoa, eu sei que já é o que importa para mim no momento. Você sabia que filosoficamente a gente nasce e morre todo dia? Depois que dorme? Pensa o seguinte, você acordou de manhã, é como se você tivesse nascido. Sim. Então você tem uma nova chance, um novo dia, um novo recomeço, de fazer as mesmas coisas ou talvez fazer alguma coisa diferente. Aí quando vai chegando a noite, você começa a ficar mais molenga, mais cansado, mais devagarzinho. Aí quando você dorme, é como se tivesse morrido. Olha que interessante. Caraca, velho. Filosoficamente a gente nasce e morre todos os dias. E olha que interessante, tá? Vou falar mais uma coisa aqui. Eu não sei quanto a vocês, eu tenho o hábito de acordar cedo. Mas quanto mais tarde a gente demora para acordar, né? Não estou falando assim, de ficar deitado descansando. Estou falando assim, quanto mais tarde a gente demora para acordar, é mais tempo morto que a gente está. É mais tempo, na filosofia clássica, eles vão usar a palavra umbral. Você ainda está entre a vida e a morte. Não sabe se você quer vir ou se você quer continuar morto. Olha que interessante. Se acordando e voltar mais. Entendeu? E a filosofia explica aquele, meio que não sei se é déjà vu, quando você meio que sonha que você está caindo. Rapaz, eu ainda estou começando a estudar isso, mas eu já tenho um professor de filosofia que ele já me deu assim algumas pinceladas, já falou algumas coisas sobre isso, mas ainda não dá para aprofundar não. Mas tudo tem a ver com a nossa memória. Tem uma linha de pensamento e de pesquisadores que já sabem que a base da nossa vida, da nossa existência, da existência humana, todo o nosso conhecimento, tudo que a gente sabe e tudo que a gente faz tem a ver com a nossa memória. Que isso, cara? Exemplo, vamos supor, o João está tirando carteira de motorista. Tá? Hoje o João foi lá na autoescola, pegou o carro, ligou o carro, saiu com o carro, deu uma volta na rua. Amanhã, quando o João for lá de novo, ele vai lembrar que ontem ele ligou o carro, passou marcha, andou no carro. Quando ele voltar depois de amanhã, a memória dele vai lembrar. Então, ou seja, a nossa memória ela é responsável por essas coisas. Entendi. Então pode ser que o déjà vu seja a nossa memória, dando pra gente uma pequena parcela do que pode acontecer. E quando acontece, a nossa memória diz, opa, isso aí já aconteceu. O Jesus Cristo já deu isso na minha cabeça. Acontece com todo mundo. Eu já senti, eu já fiz isso. Eu olho, aí eu paro e fico assim, eu já fiz isso. É legal, né? Eu fico assim, eu já fiz isso. É legal. Você está no mesmo lugar que eu vi. Aí eu a fala, a posição, a roupa. Exatamente. Eu estava pensando que o Pedro estava sentado amarrando o cadastro. É muito interessante, né? Nós estava atrasado. Aí foi esse dia para trás, o Pedro estava sentado, nós estávamos atrasados para ir passar e a Bia estava gritando com nós. Foi a mesma coisa. Eu falei, é muito legal. Eu penso desse jeito também, eu sonho desse jeito. Aí ao sonhar acontece igual coisa de ruim. Só que toda vez que acontece na vida real, essa coisa de ruim não tá no coisa. Aí eu lembro, né? Na mesma hora eu lembro, caraca, sonhei com isso. Aí eu vou falar assim, aí, tipo assim, na palavra que eu falei no sonho, aí eu falo assim na vida real, não vou falar essa palavra na minha cabeça. Só que depois, quando eu tô conversando com a pessoa, eu falo a mesma palavra que eu falei no sonho. É muito legal. Poxa. Você quer ver outra coisa também que vai deixar vocês inculcados? Tem um negócio que se chama sincronicidade. Eu vou explicar o que é. Vamos supor que você tem um amigo seu, que você é amigo, muito amigo seu mesmo, tem um tempão que você não vê ele. Tem muito tempo que você não vê, mais de um ano, tá? De repente você começa a pensar nele. Poxa, tem um tempão que eu não vejo o João é muito maneiro, o João é muito meu amigo, não sei o que, tem muito tempo que eu não vejo o João, de repente você encontra com o João. Ué, João, eu pensei em você hoje, não sei o que. Isso se chama sincronicidade. Não tem explicação ainda, pelo menos que eu saiba, né? Você começa a pensar em alguma coisa, parece que o seu cérebro começa a assimilar muito aquilo. Outro exemplo, para vocês entenderem. Vamos supor que o João quer ter uma Hilux vermelha.
O sonho do João é ter uma Hilux vermelha. O João acordou de manhã e falou, nossa, meu carro do sonho é uma Hilux vermelha. Aí de repente o João sai da casa dele para trabalhar. Quem que está lá no sinal parado no trânsito, uma Hilux vermelha. Já aconteceu comigo também. Isso se chama sincronicidade. Você pensa, aí... É interessante, cara. Tem que Interessante para acontecer, né? Sabe o que já aconteceu comigo? Eu fui levar meu pai para fazer um exame. E no lugar onde eu fui não tinha lugar para parar. E eu já desci pensando assim, Deus vai me ajudar que na hora que eu chegar lá eu vou arrumar um lugar para parar. Cara, na hora que eu cheguei, meu pai desceu, na hora que eu entrei na ruinha, tinha um lugar certinho para me parar. Isso se chama sincronicidade. Não sei como que o nosso cérebro faz isso. Também não sei. Eu sei que ele vai, Não tem resposta. ele vai assimilando essas coisas. Como que nós conseguimos meio que Acho que ver o nosso você é sonho, sendo evidente. que nós estamos dormindo e quando nós acordamos, nós conseguimos lembrar do nosso sonho? Aí tem a ver com a nossa memória, cara. Uma coisa que eu descobri, eu não sei se é verdade, né? Uma neurologista famosa aí no YouTube aí, falou que os nossos sonhos, muitas vezes, o sonho bom é pra gente relaxar mesmo. Por isso que a gente nem lembra muitos, né? O sonho bom é pra gente relaxar, pra dormir mesmo confortável, pra não acordar. Já o pesadelo é pra a gente acordar. Quando a gente tem um pesadelo é porque o nosso cérebro quer que a gente acorda. Aí te dá um medo, te Isso, levanta. aí você acorda. É uma boa pra você pensar. Às vezes você está deitado de mau jeito, tá respirando errado, às vezes Aí o você está cérebro no tem que te banheiro, incomodar de algum aí o jeito. cérebro tem que te incomodar para você acordar. Senão você não vai acordar. Até aconteceu que tu vai no banheiro. Não. Até aconteceu que tu vai no Vou banheiro. falar um negócio aqui. E quando você sonha que você está com a gatinha, na hora que você vai dar a bitoquinha, você acorda. Pode A melhor parte, acontecer. você tá rindo, tá pensando na... É na hora dessa parte, cara. Você deixa dormir pra voltar no sonho de Eu novo. tava sonhando assim que, tipo, eu tava dormindo, eu tava sonhando assim que tinha um montão de comida assim, aí eu tinha cheio de dinheiro, a casa lá tinha um montão de biscoito lá, aqueles biscoitos de rica e tudo, né? Acordei, fui lá no armário, na minha carteira, no meu armário, cadê o dinheiro? Cadê a comida? Nada. Eu fiquei doido já. Fiquei doido. Maneiro é que nós tentamos deitar pra tentar voltar ao sonho, né? É. Eu já tentei fazer isso, deitar na cama, aí eu fecho o olho. Aí Até pensando no sonho. É, talvez eu já você volte. fiz comigo. É legal, né? Tentar É. voltar no sonho, mas não volta de jeito nenhum. Não volta. Você relembra algumas partes, mas não volta. Não é o mesmo sonho. Dificilmente você consegue ver aquilo de novo, aí vai vir outro. Você tenta até imaginar como que ia ser, mas não dá pra voltar. Não dá, tá? Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1. Jonas 4, 1. Todo mundo conhece mais ou menos a história do Jonas, né? Jonas e a baleia. Todo mundo tem uma noção já, né? Jonas e a baleia. Basicamente é o seguinte, Jonas, enquanto vocês procuram, eu vou dar uma resumida aqui. Eu acho que é um. Jonas capítulo 4, versículo 1. O Jonas recebe um chamado, ele é da época do profeta Eliseu, e Deus pede para ele ir lá numa cidade chamada Nínive, Jonas capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. E aí ele recebe a missão de ir lá na cidade de Nínive e pregar lá. Falou, olha, Deus vai destruir a cidade porque vocês são pecadores, piriri, pororó e tal. Aí a baleia engole ele, acontece todo o lance todo lá, tá? Mas não é isso aí que a gente vai falar não. Eu vou falar do capítulo 4, versículo 1. Achou aí? Jonas 4, 1. Tá? Então tá, Jonas tinha uma missão de ir lá na cidade pregar, falar de Deus, certo? Só que ele vai, depois de muita luta, depois de fugir, depois de falar que não vai, depois de faltar compromisso com Deus, depois de quebrar os acordos com Deus, aí no capítulo 4, depois de muito tempo, depois que ele resolveu ir, olha o que acontece. O Jonas vai lá na cidade, prega durante 3 dias, e olha que interessante, tá? O Jonas, sem querer ir, ele evangelizou a cidade inteira. Durante 3 dias, sem querer, ele foi bolado, ele foi nervoso e a cidade inteira se converteu. Quando Deus não destrói a cidade, olha o que acontece, capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, ficou com raiva, bolado, e orou ao Senhor dizendo, ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que é um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver.
A pergunta é o seguinte, ele ficou muito nervoso, tá? Ele não queria ir, de jeito nenhum. Vocês acham que a gente... Vocês acham que a gente faz corpo mole quando o assunto é Deus? Ah, Jesus, isso é fácil. Sim. Isso eu acho É para Deus, a gente faz aquele corpo mole, ou às vezes fala que vai daqui a pouco. Eu vi que eu estava pensando esses dias, Gelson. Como é dia de igreja assim, parece que nós esquecemos que tem igreja. Muito doideira. Ou às vezes não está ali, a gente não fala assim, não, hoje não vai na igreja. Aí nós estamos mexendo no celular, ou nós estamos jogando alguma coisa. Aí fala, não, vou acabar isso daqui, nós vai. Aí depois nós começa mais um, vamos jogar outro. Ou se não nós sair lá para baixo, a intenção de sair mais cedo, aí fica maneiro lá embaixo, mas não sobe. Esse é o corpo mole que a gente faz, porque quando é para Deus, a gente vai deixar em segundo lugar, entendeu? Aí a gente já pensa, não, domingo nós vai. Ah, quarta-feira, quinta, domingo, assim vai indo. Vai só tirando. Essa é verdade. A gente vai muito corpo mole quando vai ver Deus. Pode falar. Isso aí o que a gente explicou direitinho mesmo. Porque para as coisas bem material a gente faz na hora, né? A Deus a gente acaba deixando de desejar. E muitas vezes não é nem porque a pessoa não é da igreja, não. Muitas vezes até mesmo quem é da igreja mesmo acaba se envolvendo com outras coisas. É isso mesmo. Você quer ver uma coisa interessante? Tem um mês e pouco que a gente conheceu esse menino, o Robert. Ele tem um negócio diferente nele. Ele é criança e tem 11 anos, mas ele tem toda uma postura. É uma criança, fala besteira, né? Quer fazer bagunça e tal. Mas quando ele tá, você já notou? Quando ele tá, assim, né? Você vê que os meninos ficam tudo pra lá, né? Até os maiores que ele. Vai no banheiro toda hora, bebe água toda hora, quer escrever. Ele não, ele fica aqui, ele quer ajudar, ele sentou do seu lado aqui, ele quer orar, ele quer meditar, ele dobra o joelho, ele é diferente, né? Eu até falei com ele, cara, eu espero que quando você for crescendo, você continua tendo isso que você tem. Porque é raro, né? É raro. Ele é criança, 11 anos. 11 anos, ele tem 11 anos. Esse menino me surpreendeu. Eu até brinquei com ele, falei, um menino feio. Até brinquei com ele, um menino feio desse, feio desse. Ele morreu de rir, né? Que eu brinquei com ele, ele não tem nada, que sabe de nada. Aí surpreendeu a gente aí, né? Ele surpreendeu aí, né? Então eu já fiquei bolado com Deus uma época, assim. 1998, 1999, né? Quando a Simone ficou grávida, ela estava grávida de gêmeos, né? E aí um dia ela passou mal, a gente correu para o hospital, os meninos nasceu, né? Alexandro e Alexandre, né? O Alexandre nasceu primeiro, uns 15 minutos antes do Alexandre, e depois veio o Alexandre. Só que eles nasceram prematuro, né? Não estava com pressa, parece, estava com ansiedade. Aí hoje eu dou risada, mas na época eu sofri pra caramba. E aí eu estava trabalhando perto da represa de São Pedro, numa casa eu não lembro mais o nome da pessoa. E aí o colega que morava aqui, agora mora na rua mais para lá, aí foi lá me chamar, falou, a Simone pediu para você ir lá na maternidade, falou que é meio urgente, né? Aí não quis me falar, né? Aí quando eu cheguei lá, eu descobri que o Alexandro, né, que ia ser Alexandro, tinha morrido. Né? Que para mim foi um choque, assim, sabe? Porque eu não esperava, não. Para mim eles estavam bem, todos dois, assim, apesar de ter nascido prematuro e tal. E eu fiquei muito tempo culpando Deus, cara. Nossa, mas muito tempo. Eu demorei para elaborar o luto, a questão da morte, igual a gente tinha falado, né? E eu fiquei muito tempo. Tanto é que eu passava em frente de qualquer igreja, qualquer uma, igreja católica, qualquer igreja que eu passava, eu fazia assim, ó. Sério, cara, é sério, eu fiquei um tempão bolado com Deus. Eu passava em frente à igreja e eu fazia assim, ó. O senhor tá me devendo. Que isso, cara? Sério? Fiquei muito, mais de 2 anos. Fiquei mais de 2 anos. Eu custei de colocar isso pra fora. Eu fiquei mais de 2 anos, bolado mesmo, igual o Jonas. Eu fiquei igual o Jonas. Tanto é que eu sempre falei que eu sempre fui o Jonas. A minha vida inteira eu sempre falei, eu sempre fui o Jonas. Eu sempre fugi de Deus e eu sempre reclamei igual o Jonas 4:1, sempre. Eu sempre falei isso com as pessoas. O meu cunhado queria me ungir pastor. Já comentou isso comigo.
Eu falei, eu não estou preparado, eu sou o Jonas ainda. Justamente por causa disso, eu fiquei muito tempo. Eu passava, qualquer igreja que eu passava em frente, eu fazia assim, ó, você está me devendo. Fiquei muito tempo bolado. E eu sou assim, Você está me devendo. Mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte, né? Qualquer evento religioso de qualquer religião, né? Seja igreja católica, seja igreja evangélica, seja os nossos irmãos das matrizes africanas, seja o pessoal que é espírita, qualquer religião, tá? Se você está na religião, você tem que entender a religião. Sim. Porque senão você vai ser um péssimo frequentador da religião. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo aqui. Só vai por isso. Eu tenho que entender por que a gente lê esse livro. Eu tenho que entender por que quem que escreveu esse livro? Que livro é esse? Quem que escreveu esse livro? Por que escreveu? Por que eu tenho que orar? Por que existe Santa Ceia? Por que eu não posso tomar? Igual o menino grande querendo tomar Santa Ceia. Você tem que explicar para o menino grandão, que até hoje não entendeu o significado da Santa Ceia. Pô, você tem que chegar no ouvido da pessoa e falar, olha, a Santa Ceia é para quem passou pelas águas. Já era para entender, já tem uma caminhada, entendeu? Por que eu estou fazendo aqui? Será que eu venho aqui? Eu cansei de fazer os testes do Salmo. Quem lembra o Salmo que a gente leu no início da pregação? É o menino que acerta, ele sabe, o João está ligado, lê Bíblia. A maioria das vezes os meninos que estão aí, menino grande, estou falando das crianças, não sabe, não lembra. Por quê? Não está aqui, só está o corpo. Aquele dia o currículo leu foi Salmo 91, Salmo... E eu perguntei, qual o Salmo que o Ícaro leu? Os meninos estavam cheios aqui no dia, ninguém impressionou. Mateus! Salmo de Mateus. Alguém falou Mateus. Se eu estava não. Então, ou seja, cara. Então, assim. A pessoa está aqui, mas. Exatamente. Mas não não for um tá. lanche, só que corre bem. Um dia que eu preguei, eu tinha acabado de falar exatamente o que eu falei. Muitas vezes a pessoa está na igreja, a pessoa está em outro lugar, tal, falando em cima da palavra mesmo. Acabei de pregar, agradeci e tal, saí, aí vem um outro e me pergunta, o Gelson não vai pregar hoje não? Pelo amor de Deus. Aí, cadê a palavra? O Gelson não vai pregar hoje não? É isso, entendeu? É isso. Tá no evento? Então, você tem que fazer parte do evento. Tem que entender que tem que ter reverência, tem que ter postura, tem que ter posição, tem que ir assimilando as coisas, aprendendo. Aí vai crescendo, os meninos bobos, não prestam atenção, não sabem o significado, né? Ou seja, está perdendo o tempo, né? A gente falou sobre tempo, está perdendo o tempo aí. E a gente tem que tomar cuidado porque lá na frente vai fazer falta, tá? Lá na frente vai fazer falta, muita falta. As pessoas que são mais espiritualizadas têm mais chance de lidar com essas questões. Exemplo, hoje, né? Hoje, eu não vou falar com vocês que eu não vou sofrer, né? Mas hoje, se eu perder alguém, eu vou saber trabalhar mais do que na época que eu perdi um filho. Eu fiquei muito tempo elaborando luto, batendo na mesma tecla. Outra coisa, tá, que eu vou falar para vocês. Eu fiz um teste que quase ninguém sabe. Só um colega meu de trabalho que desconfiou. Eu fiz um teste de 2012 até 2014. Eu tentei ser ateu. Que isso, cara? É sério, eu fiz um teste, um colega meu desconfiou. Ele desconfiou. Porque eu falava umas coisas e ele começou a captar umas coisas que eu falava. E aí a gente bateu um papo e tal, expliquei pra ele. Mas hoje eu tô falando pra vocês aqui, eu fiz um teste durante 2 anos. Falei, eu vou fazer um teste, vamos ver se é possível eu me tornar ateu. Cara, eu não consegui. Tem como. Não consigo. Tudo me apontava que existe outra coisa. Tudo assim, sabe? Assim, exemplo. Vou dar um exemplo simples, né? Esse lote aqui, esse terreno aqui é um exemplo disso. E foi nessa época que eu fiz um teste. Um dia minha mãe me gritou e disse assim, eu lembro que um dia você falou que tinha vontade, esse lote que estava abandonado há muitos anos. E aí, em 2012, não tem como esquecer, minha mãe me gritou e falou assim, tem um cara que veio aqui olhar, que disse que vai comprar esse lote e vai fazer uma igreja aí. Eu falei, igreja aqui do lado de casa, esse pessoal barulhento? Não vai mesmo. Aí o que eu fiz? Cara, eu descobri o dono do lote, que o dono do lote morava no Rio de Janeiro, achei a irmã do cara, fui atrás de bicicleta, eu não tinha nem carro na época, peguei minha bicicleta num sábado e fui atrás, achei a mulher me deu o telefone do cara, mandei mensagem, ele deixou o sobrinho dele para resolver, eu não tinha dinheiro,
não tinha dinheiro. Aí eu encontrei com o camarada e eu falei com ele assim, eu tenho interesse de comprar o lote, mas eu não tenho dinheiro. Ele, não, nós vamos dar um jeito. Cara, o cara fez de tudo pra gente ficar com o lote. Cara, De tudo, sim, sabe? Quanto que você consegue? Eu falei, eu não sei, não tenho dinheiro hoje, mas eu posso ver o que eu consigo. E foi tudo assim, tudo combinando, assim, sabe? Fomos no lugar Tudo para fazer organizadinho, certinho. Fomos no lugar para tentar fazer um empréstimo, chegou lá, o cara viu que ia ser enrolado, aí o cara falou assim, cara, eu confio em você, eu sei que você vai pagar meu tio. Vamos fazer um acordo aqui. Fez um contrato e falou, você vai pagar esse valor por mês. 33 prestações. Aí o lote hoje. Hoje nós temos essa estrutura aí. Ou seja, e olha o que é hoje. como é que você vai explicar? É a igreja brasileira. Você entendeu? Eu dei um exemplo, tá? Um exemplo. E aí as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, vão acontecendo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Eu recebi 2 propostas de trabalho. Não em Juiz de Fora. E eu recusei todas as 2. Sem pensar. Nem pensei muito não. Simplesmente falei, agradeço, mas eu não posso. Primeiro, eu estou preocupado com meu pai. Meu pai está com problema de saúde muito sério. Você viu, né? Ele pegando refrigerante, né? Meu pai está com problema de saúde muito sério. Ele viu meu pai pegando refrigerante. Ele viu. Eu não estou falando, ele viu, ele presenciou. Ele viu. Meu pai está com problema de saúde muito sério, muito. Eu não sei quanto tempo ele tem, se tem mais tempo, não sei. E segundo, para eu ir embora, e eu ia vir um pouco aqui, eu ia ter que parar de ajudar aqui. Eu não quero, entendeu? Eu gosto daqui, muito mesmo, assim. Então, assim, eu recusei na hora, assim, na lata. Né? Um é um colega, né? Nem 2 vezes. Me chamou, não, vamos trabalhar comigo lá na empreiteira, não sei o que e tal. Falei, cara, eu vou te agradecer, mas... Vou te agradecer, mas... O outro é em Cubatão, também é longe pra caramba. É mais longe do que essa outra proposta. Eu ia vir um pouco aqui, recusei. Porque eu sei que Deus tem um propósito pra gente aí, cara. A gente tá só no início da caminhada aí. Eu tenho certeza que lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, valeu a pena. Cada sacrifício, cada desafio, tá? Até a briga com o vizinho aqui da frente que não gosta da gente, não sei porquê, vai valer a pena. Cada sacrifício desse vai valer a pena. De ver esses meninos crescendo, você, o João, o Ismael, o Ica, o Léo, poxa, a gente fica tão feliz aí, né? Vocês, apesar de serem jovens, estão querendo fazer tudo que todo mundo quer fazer, quer namorar, quer ter celular, quer ter roupa de marca, quer jogar futebol, quer malhar, quer... Né? Todo mundo quer essas coisas. Mas eu tenho certeza que vocês vão errar menos. Errar menos. Vai errar menos, porque tem Deus no coração. Não, se eu fizer isso aqui não vai ser legal. Eu acho melhor não fazer. Né? E mesmo que faça, poxa vida, eu errei aqui, hein? Oh Deus, me perdoa, vou corrigir. Vai ter como corrigir. Porque o pessoal erra e continua no erro. Ou erra e fica com vergonha. Tem isso. E aí se perde no caminho. Esse é o problema. Entendeu? Vou usar outro exemplo que vocês vão entender. O tio da Simone, o Luiz Arlindo, que preferiu morrer. Morreu na rua, cara. Agora virou pessoa em situação de rua. Era um cara trabalhador. Só andava arrumado, ele era muito detalhista com roupa, muito boné chique, roupa cara, tênis caro. Ele era padeiro-chefe, ele chegava de manhã, ele abria a padaria e falava, você vai fazer isso e isso, aquilo, isso eu resolvo. Ele era responsável para abrir a padaria e fechar a padaria. Mas um dia, foi no baile, você está com o negócio de baile, eu lembrei, não tinha ônibus para vir embora. O que ele fez? Então a praça lá perto Bretas, onde fica um monte de morador de rua. Deitou na praça. Aquela é uma praça dos 3 poderes. Então, sim. ele deitou ali no banco, porque não tinha ônibus, e dormiu ali. E aquilo virou um hábito. E ele depois passou a nem se preocupar se tinha ou não ônibus. Ele descia lá para baixo e ia para a praça. Entendeu? Ou seja, ele se perdeu num momento da vida dele e não teve como voltar. Esse é o problema. A gente vai errar? Poxa, todo dia a gente erra. Todo dia, toda hora a gente erra. O problema é a gente não levantar e andar. Esse é o problema. Errar é normal. Nós vamos errar, você vai errar, o João vai errar, o Ismael, eu, a Simone. Nós somos pecadores. O problema é a gente
não retornar. Esse que é o problema, tá? E aí, no Mateus, a gente ainda não foi no Novo Testamento, nós vamos falar um pouquinho do Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você sabe que essa oração aqui, essa oração é pouco compreendida, tá? A única coisa que a gente está pedindo aqui para nós mesmos, fisicamente, é o 11, né? É, o 11. É. 11 e o 13, não? Não, só o 11. Só um ano. Só o 11. Coisa que a gente pode comer, pão. O pão a gente pode entender roupa, o pão a gente pode entender casa, o pão a gente pode entender trabalho, o pão a gente pode entender dinheiro, o pão a gente pode entender faculdade, o pão a gente pode entender sonho materializado, né? Porque enquanto não se materializa não é pão. Vocês acham que é fácil? Ou é difícil, né? Depende de cada um. Vocês acham que é fácil ou difícil seguir a Deus e querer ter coisas, ou você acha que dá para seguir Deus e ter coisas ao mesmo tempo? Como é que vocês pensam nisso? Como é que vocês conseguem conciliar trabalho, escola, namoro, diversão? Como é que vocês acham que funciona? Hoje em dia, para mim, funciona tudo normal, tranquilo, porque chega um certo ponto da vida que o ser humano vai tomando certo conhecimento da palavra do Senhor e você vai começando a administrar as coisas que você faz no dia a dia, né? Ou seja, isso aí já se torna normal ao decorrer do tempo, porque se você souber separar a sua vida dentro da igreja e a sua vida fora da igreja, aí é uma coisa. Ou seja, se é uma pessoa só. Porque muitas vezes a pessoa é uma pessoa dentro da igreja e fora da igreja é outra pessoa. Então muitas vezes isso mesmo acaba prejudicando ela mesmo sem ela perceber, entendeu? Pra mim dá pra seguir sim com Jesus aí junto, dá pra ter coisas. Tem coisas que não dá pra ter Deus, né? Porque se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então, mas tem coisas que dá pra sim, pra Jesus estar com a gente. Dá para ter namorada e estar com Jesus, dá para ter carro e estar com Jesus, dá para ter uma casa e estar com Jesus. Tem coisa que não vai ter, né? Claro, tem coisa que a gente quer, que ele sabe que vai afastar ele da gente aqui, mas tem coisas que dá para ter Jesus sim, na maioria das vezes. A gente tem que ter pelo menos o conhecimento de saber o que é certo e o que é errado. Sim. E você, Kendi, o que você acha? Como aí? Como é que eu vou explicar? Pra mim também dá pra gente, é igual o João falou, dá pra gente ver as coisas, pedir a Deus, essas coisas, e vir na igreja também, dá pra ter tempo pros dois. Entendeu? Tipo, vamos supor, hoje é quinta, aí hoje vai ter uma igreja, 7 horas. Dá pra gente o quê? Eu gosto muito de andar de bicicleta, pra mim ir em algum lugar até umas 6 horas, chegar em casa, tomar um banho e vir pra igreja. Tudo certo. Dá pra ter tempo pra coisa, pra mim me divertir, chegar e vir na igreja. Sabe separar. Boa, isso mesmo. A gente tem que saber fazer isso, né? No momento de trabalho, tanto é que tem aquela passagem, né? Dai a César o que é de César. Acho que a gente falou isso da outra vez, né? Falando dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? A gente tem as coisas do mundo, a gente tem que lidar com o mundo, não tem jeito, né? Eu escuto muita bobeira da pessoa falar, não, a gente não pode ser do mundo, a gente não pode misturar com as coisas do mundo. Eu falei, gente, a gente está dentro do mundo. A gente está dentro do mundo, a gente precisa de coisa do mundo. Eu preciso de uma roupa que é feita no mundo, eu preciso de dinheiro, eu preciso entrar num banco às vezes. Então o banco faz parte do mundo, o dinheiro faz parte do mundo, o mercado que você trabalha, o celular. A necessidade do ser humano.
a necessidade, a gente precisa dessas coisas. A gente precisa de energia elétrica, precisa de água, né? Precisa de coisas do mundo. Não estou dizendo que a gente vai se misturar com as coisas que vão levar a gente para o buraco, né? Só estou dizendo que a gente faz parte do mundo, a gente tem que interagir com o mundo, tem que interagir com outras pessoas, né? A gente ouve muita gente falar assim, não pode misturar, sei lá, as pessoas, a religião. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não tenho como ir lá no banco onde eu tenho conta e perguntar para o gerente assim, esse banco aqui, o dono do banco, ele é de qual religião? Ele é da religião B. Não, mas eu sou da A, então não vou tirar meu dinheiro daqui, não quero saber. Eu não tenho como eu fazer isso, né? E aí a nossa orientação aqui é sempre tentar respeitar. A gente estava falando lá embaixo sobre o movimento feminista, né? Eu dei o meu parecer. Então a gente vai ter que lidar com essas questões aí. E às vezes nós vamos ouvir coisa que a gente não vai poder falar nada, porque nós vamos arrumar um problemão, né? Tem coisa que a gente não aceita, não gosta, mas eu tenho que, eu aprendi um negócio que se chama suspensão do juízo. Não entendo, não sei como que é, não sei por que criaram isso, então eu fico quieto, eu escuto, eu deixo pra lá. O TikTok tá virando, Gelson. Você vai dizendo muito gordo, julgando gente que é gorda. Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu evito de fazer comentários. Exemplo, eu gosto de ver filme, eu gosto de ver um monte de coisa na internet, tá? E aí eu estava assistindo um filme de comédia, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estava assistindo um filme de comédia, e no filme de comédia, todo mundo começou a morrer no filme. Só que as primeiras pessoas que morreram no filme foram os negros. A moça negra morreu primeiro, depois foi o cara negro, depois foi o cara gordinho negro, foi os primeiros a morrer. Aí eu fui e coloquei um comentário assim, só que os caras eram os atores que não são muito famosos. Aí eu coloquei um comentário lá, se fosse o Denzel Washington, se fosse o Ed Murphy, né? Se fosse, sei lá, fui falando o nome desses caras famosos aí. Se fosse esses atores, eu acho que eles não iam morrer primeiro. Rapaz, o cara caiu em cima, velho. O cara chamou os negros de frouxo, de frutinha, de não sei o que. Eu tive que retirar o comentário, cara. Nossa, o cara ficou doido, cara. Meteu o pau, cara. Chamou, nossa, cara. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal não gosta. A gente tem que tentar respeitar todo mundo, mulher, homem, o pessoal que é homossexual, o pessoal que pensa diferente, de outras filosofias religiosas, né? Porque dá problema, cara, dá muito problema. Tanto é que a igreja evangélica existe. Eu fico me colocando um monte lugar de pessoa que é mais coisa assim, já tipo ver um vídeo da pessoa julgando. Tem muito. Cara, tem muito. Deve ser ruim. Que dói. Tem muito. Tem. É porque a sociedade não se acostumou com, vamos dizer assim, preto no poder, né? Tem muito aí. O que a gente tem que tentar fazer se a gente tiver um espaço de fala, falar de um jeito que todo mundo vai entender, e mesmo assim o pessoal vai cair de cima, você pode ter certeza disso, né? Mas o certo, eu não entendo o assunto, fica quieto, deixa pra lá, tem um monte de coisa que eu não gosto, mas eu não vou dar minha opinião, né? Porque eu sei que não vai ser legal. Mas quando é algo que eu entendo, ou quando é algo sobre mim, aí eu vou falar e tudo, né? Mas muitas vezes é difícil mesmo. Deixa eu ver aqui, eu estava caçando um texto aqui, agora eu me perdi. Vamos falar do Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15. Lucas 15, versículo 4. Lucas 15, versículo 4. Vai dormir aí hoje? Vai? Você vai dormir com ele? Durmo. Mas vocês não vão dormir abraçados não, né? Cada um dormir num lugar, né? Então tá bom. Um banho, pegar. Então tá. Beleza, então. Amanhã vocês não assustam não, porque eu tenho que sair cedo com meu pai. Tem que sair cedo amanhã. Mas eu saio mais cedo, qual que você sai? 5. 5? Então nós saímos quase juntos. Coisa boa. Porque eu tenho que levar meu pai pra fazer. 5h30 tem que sair já. Tem que estar lá no serviço 6 horas? 6h45, eu vou ter que ir em casa, porque eu esqueci o uniforme. Eu tenho que ir também, eu tenho que ir 15 para 6, meu pai já tem que estar lá pesando. Eu tenho que estar no caixa pro pessoal comprar as coisas, né? Brincadeira. Achou aí, Lucas 15?
Lucas 15, versículo 4. Depois de Marcos e antes de João, lá pro finalzinho. Lá pro finalzinho. Tá antes de Apocalipse aí. Olha o que o Jesus vai falar com o pessoal aqui, ó. Agora que nós estamos falando de Jesus, né? Nós estávamos falando do Antigo Testamento mais. Aqui, Lucas 15. 15, versículo 4. Qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe ela no ombro e, cheio de alegria, vai para casa? Então convoca os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês não acham que esse cara é meio doido, não? Eu vou mudar o raciocínio aqui. Não o raciocínio não, vou mudar os personagens, tá? Presta atenção. Você tem 100 bicicletas, cara. Todas as suas bicicletas custam 30 mil reais, certo? Ou seja, todas as suas bicicletas são muito caras. O João te pediu uma, você não emprestou, porque a sua bicicleta é tudo para você. Você mesmo falou que gosta de bicicleta, certo? Só que tem uma bicicleta sua que o seu irmão foi andar, ela quebrou. E aí passou um cara correndo, pegou a bicicleta e levou, saiu correndo com ela. E aí? Você largou as suas bicicletas que estão inteiras, tudo funcionando, tudo cara, sem um arranhão, sem estar estragada lá, e foi atrás do cara que pegou uma que está quebrada. O que você acha disso? Ah, gente. Raciocínio é fácil. Eu tenho um monte de pai, como é que eu vou ir atrás de um? Porque muitas das vezes aquela uma que o cara pegou, muitas das vezes excessa um valor que as outras não excessam. Difícil pensar, né? Que interessante. O seu caso, você tem 100 mercados, cara. Todos os 100 vendem pra caramba, dá fila, a fila é gigante. Você tem 3 mil funcionários em cada mercado. Só que um mercado está falindo, você vai ter que mandar todo mundo embora. Aí você larga os 99 mercados que estão funcionando e vai cuidar do mercado que está quebrando. A gente não consegue pensar por esse lado, né, velho? É fácil para interessante, né? Para tentar entender. No seu caso, olha o caso dele. Ele tem 100 namoradas, todas lindas, cada uma mais bonita que a outra, todas princesas. Mas ele tem uma que ficou careca, banguela e ficou encurvada. Ele largou as 99 para cuidar dessa. E aí? Acho que vai. E aí? Aí complica agora, né? Mas tem uma coisa que já pegou aqui. Aí se não complica, né? É interessante, né? Como que Jesus colocou a situação, né? Tem 99 ovelhas, boas, legais, estão lá, quietinhas. Mas tem uma que não está legal e ele foi atrás da que não está legal. Pensa nisso. De vez em quando também é bom pensar que essa uma pode ser você, né? Exatamente. Jesus larga as 99, que não isso tem aí. arrependimento, vai atrás de você, que Exatamente. você perdeu. Exatamente. Por isso que a palavra do Senhor fala que ele não veio buscar os justos, e sim os pecadores arrependidos. Exatamente. Porque nós hoje somos 99. É isso mesmo. E aquela uma é uma. Pode ser essas pessoas que precisam do Senhor, né? É isso mesmo, essa é a conclusão. Outro dia eu estava conversando com meu irmão ali, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Que hoje, infelizmente, o cristão está pregando para cristão. Entendeu? A gente aqui ainda tem as crianças, né? E os meninos que estão se tornando jovens, que estão se espelhando na gente, em vocês, na gente, né? Outras pessoas diferentes também que estão acompanhando o nosso trabalho. Essa semana teve 2 pessoas que eu não sabia que estavam seguindo a gente aí no canal. Eu fiquei até alegre de saber. A pessoa tem uma filosofia religiosa diferente da nossa e falou que está assistindo os conteúdos e gostou das conversas que eu estou tendo com vocês aí. Aí falou, não, quando vocês fizerem, você manda para mim, que eu gostei. Eu achei legal. Eu falei, poxa, a gente está evangelizando sem saber. Entendeu? Eu achei legal. E aí, meu irmão e eu, a gente chegou à conclusão de que a gente acaba pregando para a gente mesmo. Essa é a conclusão que a gente chegou, né? Igual o pastor Marcelino lá com o trabalho em Dias Tavares, né? É um trabalho difícil, né? Pouca
pouca aderência do pessoal de lá, né? É nítido, assim, né? É a gente, o pastor e agora o casal lá, né? Que infelizmente, ou felizmente, né? Eles estão indo em busca de uma condição melhor de vida, né? Então, felizmente por causa disso. E infelizmente que a gente vai perder essa amizade, né? Eles vão para mais longe, a gente vai se ver menos. É claro que tem as redes sociais. E a gente vê que é poucas pessoas que têm interesse, né? Poucas pessoas. Igual aqui no bairro, o bairro que a gente conhece quase todo mundo. Poucas pessoas que ajudam a gente, assim, né? Sei lá, de estar vindo, de ajudar a cuidar das crianças. Você viu quarta-feira, né? Domingo tinha mais, né? Nossa. Domingo tinha mais domingo tinha 13 crianças, né? 13, então não é fácil. E todo mundo, infelizmente, quase todos os adultos que vêm nos ajudar, quase todos eles não ficam, cara. É impressionante. Parece que aqui é só pra nós que Exatamente. Não, nós vamos ajudar, aí vem naquela empolgação. Eu já fico até assim. Eu fico na Você minha. já tá no final de tudo já. Eu já fico na minha, assim, eu fico olhando, assim. Eu fico olhando, analisando. Não, fulano quer ajudar. Poxa vida, mas não dá prosseguimento. É a gente mesmo. Eu já notei que vai ser a gente, vocês. É um lugar, né? Gente, cara. Vocês, assim, que tem esse carinho com as crianças. Eu vejo o carinho que vocês têm com as crianças aí, né? Eles vêm com aqueles bracinhos, me pega. Né? Então, a Andressa, né? É uma pena que ela mora longe, né? Se ela morasse aqui, ela ia estar mais aqui. Tem aquele carinho ali com as crianças. Eles têm um carinho com o Nicolas. Você já viu o carinho que eles têm com o Nicolas, né? Eles têm uma atenção com o Nicolas, com os meninos pequenos, né? Então, mas a gente vê que não é fácil, não. E é isso que vocês falaram, né? Quem sabe, né? A gente é o 01, né? A gente não sabe. Quem sabe a gente não é o 01. Né? Deus deixou lá os 99 que estão legal, estão bem, fisicamente, psicologicamente, filosoficamente, religiosamente. E a gente é a ovelha que está perdida, né? Tentando ainda achar o nosso lugar. Porque não dá para a gente falar que a gente está salvo, né? Mas tem um pastor que cisma com isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu peco toda hora, eu sou um pecador. Eu não sei, cara. Eu vou pro céu, eu não sei. Eu não sei. Sei lá. Toda hora. Exatamente. Pensa, pensa, faz ou deixa de fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês, acho que eu já até falei isso. Um dia eu estava vindo do trabalho de bicicleta, aí estava lubrinando, eu estava de capa, mochila, capa. E aí eu estava vindo lá do estádio, pedalando pra caramba. Aí quando eu passei tinha um carro parado, pisca-alerta acesos, e tinha 2 mulheres e uma criança, se eu não me engano. E eu sabia que eu tinha que ajudar e eu passei direto. Entendeu? Aquilo depois me fez um mal na hora que eu estava chegando aqui no pé do morro. Aquilo começou a me incomodar, ou seja, ali eu pequei. Porque eu sabia que eu tinha que ajudar e eu não ajudei. Sim. Eu tinha que ter parado, eu tinha que ter, oi, tudo bom? Tinha uma ajuda. Você já viu o irmãozinho do Kevin que tem problema? Já. Ele estava lá na escola, ele tinha acabado de ir no banheiro. Aí ele saiu e estava tentando colocar a calça de qualquer jeito. Eu lá no espelho me olhando assim, e eu vendo ele tentando colocar a calça de qualquer jeito. E eu, eu queria ir, mas ao mesmo tempo não conseguia. Aí teve uma hora que eu falei, não, eu vou. Aí eu fui, levantei a calça para ele, ele me agradeceu e foi embora. É isso. Mas Depois se eu não ia conseguisse, ser eu ia ficar com É peso da consciência, isso mesmo. Gelson. Aí eu fui e não consegui. É isso mesmo. Eu fui ajudar ele. Exatamente. A gente sente quando o negócio depende da gente, né? É isso mesmo. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente comete pecado aí porque a gente pode fazer o bem, mas não faz. Aí diz na Bíblia que é pecado. Exatamente. Eu acho que Tiago, se não me engano. E essa foi uma das falas da Rita. A Rita esteve aqui segunda-feira de tarde. O Ulisses estava fazendo aula de arte aí com a irmã dele. E aí foi uma das falas da Rita, cara. Eu achei impressionante a fala dela, que na filosofia religiosa dela, um dos primeiros ensinamentos que eles têm lá é que eles têm que fazer o bem. É uma regra, você entendeu? Eu faço parte desse movimento da religião deles, ou seja, já que eu sou daqui, eu tenho que fazer o bem. É como se fosse assim, para mim fazer parte dessa religião que eu sigo, eu tenho que fazer o bem. É isso que ela falou comigo.
E ela falou que ela se sente muito incomodada que tem muita gente que não liga para isso. Tá lá, mas não quer fazer. Porque dá trabalho. Dá trabalho eu organizar isso aqui, manter isso aqui funcionando, trazer uma mensagem, ficar ali com as crianças, receber as pessoas. A gente foi buscar uma doação que quase não compensa, cara. Eu saí daqui para ir lá no Bonfim, do outro lado da cidade, para você pegar uns negócios que quase não aproveitou nada. Entendeu? Ou seja, dá trabalho, dá gasto, você tem que parar de fazer suas coisas. Eu já falei com a Simone, tem coisa que não compensa, tem que ir longe para buscar. Ah, estou com os livros aqui para buscar. Você vai lá buscar uma caixa de livro desse tamanho, que é livro já tudo ultrapassado, que ninguém quer mais. Então você perde. Tá ali, ó, a Kombi tá cheia de livro para vender para reciclagem. Tudo livro que não serve mais para nada. Então dá trabalho, você tem que saber conversar. A gente ganha muita coisa que não pressa, não vale nada. Entendeu? Então assim, dá trabalho, é cansativo. A gente é humano. Tem dia que eu não estou bom, tem dia que eu estou cansado. Eu tenho crise de ansiedade. No dia que vocês me veem muito sério é porque eu não estou bom. Ou eu vou estar muito sério ou eu vou estar andando para um lado e para o outro. É porque aí eu estou com crise de ansiedade. Igual sábado ou domingo. Sábado. Não, sábado nós estávamos lá ajudando o primo, né? Então foi domingo. Foi domingo. A Grace desconfiou que eu estava com crise de ansiedade. Que esse cara não para pra carregar os dois. Eu tava cansado, eu peguei a foice e eu fui roçar, velho. Mas eu fico doido, cara. A cabeça faz assim, Aí eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Eu tenho que cansar a máquina. É isso. Então é difícil. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil nós sair daqui agora, nós 4? Vamos lá na porta da boate falar de Jesus para as pessoas. Quebrado no mesmo tempo. Ou aqui na rua de cima, ou na rua de baixo, tanto faz. Né? Os meninos estão lá, fazendo um movimento. Ô, tudo bom? Dá licença. Vou falar de Jesus para vocês. A gente parou, cara, foi muito engraçado. Ismael, vamos entrar nessa rua aqui, vamos convidar as pessoas para ir para a igreja. Ô, tudo bom? Falar de Jesus pro senhor. Fala rápido, eu estou indo pescar. Eu tô no susto. Fala rápido, eu tô indo pescar. Calma, rapaz, nós vamos falar de Jesus. Não, eu tô com pressa. Eu falei, calma, o lago tá ali, o lago. Não, eu tô com pressa, eu vou pescar, mano, vou pescar. Deu tempo nem. Tá na hora do peixe. Deu tempo nem de falar a mensagem pro cara. Nós temos um papelzinho. Eu poderia ter ido pra cá com muito peixe depois dessa parada. Foi pescar, preferiu pescar. Então é isso, é complicado. Eu não sei se a gente é a 99 ovelhas ou se a gente é a ovelha que se perdeu, tá? A gente é como o João falou, né? Pode ser que a gente seja essa pode ser que a gente seja a namorada feia, pode ser que a gente seja o mercado quebrado, pode ser que a gente seja a bicicleta que amassou, a gente não sabe. Né? Pode ser, tá? Então é isso. O Lucas 19, para a gente finalizar. Capítulo ou versículo? Lucas capítulo 19, versículo 1. Acho que rendeu já o bate-papo hoje. É bom, né? Falar de Deus, né? Poxa. Olha só. Só falar de Deus que dá sol. Tem mais de 1h30 que a gente está aqui, ó. Falando de Deus. Lucas 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia um homem chamado Zaqueu, era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Lembrando que o cara é rico, o cara está com uma roupa legal, roupa de marca, está com um sapato bacana, um chinelo legal, ele deve estar com um óculos caro, ele está com o smartphone, aquele da maçã mordida no bolso, tá? O cara é rico, o cara é importante, ele tem um cargo alto. Você acha que para se aproximar de Jesus, para fazer a obra de Deus, a gente tem que quebrar a nossa vergonha? O que vocês acham?
ou a gente... Tem que quebrar essa Vergonha, vergonha. timidez. Porque aqui ele teve que quebrar a vergonha, né? Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ah, eu já vi essa cena. Isso, ele sobe na árvore. Eu já vi E essa aí, cena. o que vocês acham? Um desenho. Quando você conhece alguém, uma Uma gatinha, tá? Vocês estão conhecendo uma gatinha. E aí, você fala que você vai na igreja, você fala que você tem Bíblia e Bíblia. Tem vezes que a gente. Pior que eu falo. Tem vezes que a gente finge ser até o que a gente não é. Falando. Não quer mal o filme? Ah, eu quero falar com aqui, se não quer, você vai embora. Hoje, ó, Se não quer, você vai embora. isso aí é assim, a gente perde a nossa vergonha a partir de quando o nosso pensamento fala que nós queremos seguir Jesus. Porque quando você está seguindo Jesus, que você segue Jesus e você tem vergonha, aí você já está errado. A palavra do Senhor fala, com aquele que se vergonhar do Senhor, o Senhor também se envergonhará dele. Então, que quando você for pensar em seguir Deus, você já tem que deixar sua vergonha de lado ali. Quando foi o negócio de evangelizar, eu estava, não vou mentir não, estava com um pouco de vergonha assim. Mas quando você começa a evangelizar uma pessoa, você vai começando a gostar, gostar. Você vai perdendo medo. Eu disse, se você me chamar para ir evangelizar, vigília, alguma coisa, eu já não tenho mais medo. Porque eu já sei o que eu estou servindo. E eu já sei que eu vou ser recompensado. Não aqui, né? Um certo dia em outro lugar, outra hora, eu sei que eu vou ser recompensado. Então, nossa vergonha a gente tem que perder antes. A vergonha não permite não fazer muita coisa. É. Eu já... Em qual empresa que me perguntaram a minha religião? Não lembro, cara. Mas já me perguntaram se eu tinha problema com religião. Foi numa entrevista, acho que na empresa, acho que eu nem trabalhei. Ah, sim. Eu estava desempregado. Antes de eu entrar no hospital, tem tempo isso, 2018, já tem um tempo. Eu fui fazer uma entrevista numa empresa grande, para trabalhar de manutenção. E aí na entrevista, a pessoa que estava fazendo a entrevista me perguntou a religião, eu falei que eu era cristão. E depois a pessoa perguntou se eu teria problema de trabalhar com pessoas diferentes de mim, com ideologia diferente, com posicionamento filosófico diferente, com sexualidade diferente. Foi fazendo essas perguntas assim. E eu disse que não, né? Acho que foi o único lugar que me perguntou a questão de religião. E é interessante, cara. E aí eu lembro da fala da Simone. A Simone estava no ônibus. Olha que legal, já que nós estamos com jovens aqui. A Simone estava no ônibus, sentada lá atrás, e entrou 2 jovens no ônibus, um rapaz e uma moça. E me parece que o rapaz estava paquerando a moça, né? Aí ele vira para ela e diz assim, oi, o que você vai fazer hoje de noite? É porque de vez em quando eu vou com a minha mãe. Não, como é que é? O que você vai fazer hoje à noite? Aí ela fala assim, não sei, eu estou em dúvida. Aí o menino vira para ela e fala assim, você gosta de ir na igreja? Aí ela falou assim com ele assim, não, eu não sou chegado nessas coisas não, e você? Aí eu acho que como ele falou assim, se você gosta de ir na igreja, se ela falasse que gostava, com certeza ele ia convidar ela para ir na igreja, né? Mas como ela falou que não gosta dessas coisas, aí quando ela perguntou para ele assim, e você gosta dessas coisas? Não, eu vou de vez em quando porque minha mãe e meu pai me obrigam. Aí deu mole, pra falar pra ela aqui, filha. Muito engraçado, né? Então, com certeza, ele deve ter ficado com vergonha, né, de falar que era cristão ou que frequentava a igreja, porque, não sei, talvez a menina... Você já dei pra trás quando comigo? Nunca, acho que nunca tive essa parte não. De chegar pra pessoa e falar que eu não vou na igreja, eu não gosto de Jesus, sabe? Nunca cheguei nessa parte, porque a pessoa já chega em mim. Aí, por exemplo, essa menina da academia, aí ela já chega, aí nós estamos conversando, ela falou assim, não, você parece que aquelas pessoas que acompanham Jesus. Eu falei, nossa, você acertou, quer ir comigo no dia de domingo? Já aconteceu ela, comigo também. Eu prefiro não ir não, por conta que eu vou ter que ter uma reunião lá na igreja. Eu falei, então vamos marcar para outro dia, porque a primeira coisa que eu falo é isso, se você quer ou não quer, esse é o problema, porque muitas das vezes não vai achar na igreja. A pessoa com a mesma religião que a sua, porque não é fácil não. Não é. Isso aí que eu falo, é verdade. E também esse negócio assim, eu acho o seguinte, Gelson, você não precisa de falar não.
Suas atitudes e o seu Sim, caráter já entendeu? demonstra o que Sim, você é, falou. entendeu? Sim, a pessoa falou isso comigo algumas vezes, já me disseram isso, né? Sua postura, né? O jeito de lidar com a situação, né? O último que eu trabalhei, o pessoal falou assim, que nossa, poxa, você é um ser iluminado, né? Você se dá bem com todo mundo, né? Igual lá no trabalho. Lá no trabalho tinha um casal homoafetivo, né? 2 mulheres, eu tratava com o maior carinho, com o maior respeito, pessoas de várias religiões diferentes, pessoa que eu não sabia nem o que era, né? E mais as crianças, né? Então eu consegui ali ter um carinho com todo mundo, um respeito. Então eu acho que eu consegui deixar uma marca positiva naquele pessoal lá, né? E assim é a nossa vida, né? Saber chegar e saber sair, né? Senão a gente vai tá dando um contra-testemunho aí, né? Então é isso. Tem mais uma aqui, eu acho. O Espírito Santo vai. João capítulo 8, versículo 1 em diante. João 8, 1. 8, 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de manhã cedo apareceu de novo no templo, todo o povo se reuniu em volta dele, e ele assentou-se para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. O que você diz? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, ele se levantou, se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. A pergunta é o seguinte, tá? Nós, os bonitos humanos, temos a capacidade de julgar a vida das pessoas? Não. E aí, o que vocês acham? Ninguém tem capacidade. Essa mulher tinha que ser apedrejada, tá? A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E aí? Jesus falou que quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ah não, quando eu olho pra pessoa assim que eu vou julgar, eu olho pra mim, antes de julgar a pessoa. Às vezes a gente faz até, às vezes a gente fez pior do que a pessoa ainda. Uma frase aqui, 2 palavras. Uma, sobre fala que antes de nós julgar, que nós devemos olhar pelo argueiro que está no nosso olho. Então muitas vezes a gente quer julgar o irmão, mas nós acaba esquecendo de olhar para nós mesmos. Porque muitas vezes o nosso caso está pior do que o dos outros. Outro é Mateus capítulo 7, que fala que não nos dá o direito de julgar os outros. Então se você julgar uma pessoa aqui, você pode ter certeza que você vai ser julgado também. E isso aí me deixou bem claro que cada um por si, entendeu? Cada um tem sua vida, cada um faz o que bem entender. Só que o que você faz da sua vida, um dia você paga. Mesma coisa daquilo lá, que você colhe, você planta. Julgar, essa palavra não me desce, porque eu mesmo ando como um ser humano imperfeito, como é que eu vou olhar pra pessoa e vou julgar ela? Se eu mesmo não sei como eu estou, entendeu? Não tem que falar, não. Julgar É complicado, né? também não. Nem Deus julga a gente. Julgar não julgar. É complicado, né? A gente olha um exemplo, a gente olha o usuário de droga, né? Por que esse cara chegou nessa vida, né? Chegou nessa situação? Será que ele, poxa, será que a mãe dele batia nele? Será que o pai dele não deu ele todinho? Né? Será que ele não tinha um videogame, né? Será por que ele virou? Né? Por que chegou nessa vida aí, né? E aí a gente chega numa questão que é o seguinte: às vezes a família cria os filhos todos do mesmo jeito. Sim. E por que um deu certo e o outro não? Né? Será que é a cabeça da pessoa? Será que é a escolha da pessoa? Né? Será que é essa pessoa que escolheu ser assim? Né? Então é difícil julgar, né? Qualquer caso é difícil de julgar, né? Qualquer caso. Uma pessoa aí conversou comigo, talvez muito na frente aqui, Gelson. E tem ele fica ali com o seu filho ali jogando direto. Você sabe quem que é? Tá falando. Então, aí eu perguntei o Juan, falei assim, pô, essa pessoa, ele é viciado?
Aí eu meio que parei o que era, porque ele tava perdidão. Aí eu falei assim, mas puta, minha mulher que nada a perder não, com isso que tem. Perdeu a mãe, né? Não tem pai. Eu falei assim, mas isso não é desculpa não. Não é desculpa pra ninguém, tem gente que tá pior e não se perde nessa vida errada. Meu pai é um exemplo, né? Meu pai foi criado sem pai e sem mãe. E ainda viu o irmão morrer na frente dele, mais velho. Muito pior. Vê se ele tá nessa vida. Quando ele tinha 7 para 8 anos, a minha avó pegou ele, os irmãos e as irmãs, e deu pros outros. Fazendeiro esse para não sei quem, esse para não sei quem. Meu pai foi conhecer as irmãs já adulto. Que isso? E mesmo assim, virou gente, né? Do jeito dele, mas virou gente. Entendeu? Não teve convívio. O pai foi embora, ou sumiu, ou morreu. Minha avó deu eles para os outros. O irmão mais velho, que ele teve um convívio, viu morrer dentro do bar. O próprio colega matou dentro do bar, esfaqueou lá, deu uma punhalada nele. Já ouviu falar de punhalada pelas costas? Então, pois é. Meu pai presenciou isso aí. Deu tempo do irmão dele chegar daqui, ali na casa do vizinho, e morrer. Então é isso. Mesmo assim, igual você falou, né? Usou isso como desculpa para não ser gente. Né? Para finalizar, eu acho que de verdade agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Agora acho que é para finalizar em Espírito Santo. Está tarde, hein? Agora é para finalizar, hein? 11, né? 11 e 12. Não, capítulo. Capítulo 20, versículo 11 e 12. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então o negócio é o seguinte: se existe um livro, e o nosso nome está escrito nesse livro, tá? Será que nós temos muitas coisas para serem julgadas por Deus ou poucas coisas? Tem muita coisa para a gente prestar conta? Como é que vai ser isso, hein? Sim. Tem muito. Depende. Eu ainda não vivi muito não, mas tem. Depende. Porque todo dia dá uma certeza. Imagina o seguinte, tá? Bíblia Sagrada, tá? Finge que isso aqui é um livro que não tem nada escrito nele, tá? Aí isso aqui está tudo escrito. Finge que não tem nada escrito, tá? Aqui na capa está escrito o seu nome, Kennedy. A história que vai ser escrita aqui é sua. Tudo que você fez. Tá? Você nasceu, ele está em branco. Né? Você nasceu, certo? A partir do momento que você nasceu, sua mãe te deu o nome de Kennedy. Está escrito Kennedy na capa. Tudo que você fizer vai ficar escrito nesse livro, certo? Uma hora nós vamos morrer, nós falamos isso aqui, tá? Aí vai estar lá Deus no trono. Ele vai pegar o seu livro com o seu nome, com tudo que você fez, e vai ler. Vamos ver, Kennedy, o que você fez. E aí? Dia que você não foi no Betel, você não foi no culto. O que você acha? Sério? Vai estar tudo escrito. Meu, dele, seu, da mãe da gente, do pai da gente, de quem ainda vai nascer, dos irmãos da gente. E aí? O que você acha? É assustador, não é? Dá pra gente mudar as coisas que a gente está fazendo, escrever diferente? O que você acha? Mudar, gente. Dá, ué. Sabe o que eu acho, Jonas? O negócio é tentar Todo ser dia que a melhor. gente comete alguma coisa e pede perdão, a gente recomeça a nossa história. Porque tipo, quando você pede perdão, o Deus já te perdoa, ou seja, já perdoa o seu erro. Então, toda vez que você pede perdão, faz alguma coisa e pede perdão, eu acho que você recomeça a escrever tudo de novo. Entendeu? É. Eu penso assim. Nós chegamos no último final, tem. Ele vai falar. Vai estar tudo lá. É, vai estar escrito lá, né? O que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, o que podia ter feito de melhor.
Eu tenho muito medo, eu falo, não conhece. Não, você pode me... Pra chegar lá em cima, todos. Você pode... Por isso, pra aquilo. Chega aí, chega lá. Bispo, o que é bispo? Não, seu nome, ele tá aqui, aonde tá aqui? Ah, não, senhor. Você vai, eu conheço de bispo, eu não conheço. O meu carro é grande, eu falo aqui pra ele. Tá, se ele falar, tá bom, né? Eu posso chegar lá e ver só assim desse. Entendeu? Não adianta você ser grande aqui, lá em cima você não tem condição. Você pode ler, jejuar, saber a Bíblia, pregar, espalhar o Evangelho e ainda pode ter fé. É isso aí que está acontecendo aqui. Muitas vezes o cara quer ser grande na terra e o nome do Senhor acaba sendo isso aqui. A pessoa esquece de Deus. A gente tem um exemplo aí, né, de uma pessoa que é grande dentro da religião dele, que é o Bispo Marcelino, né, e ao mesmo tempo ele é muito simples, né, muito humilde, né. Poxa. Poxa, você tem que ver a alegria dele sábado, cara. Não, a gente chegou lá tarde, né, porque a gente foi ajudar o primo da Simone na laje. Poxa, ele falou, ô irmão Gerson, nossa, cara, a maior alegria minha é quando vocês vêm pra cá, olha só, os meninos estão jogando bola lá no meu campo. Ele ficou tão feliz que vocês foram chutar bola lá. Ele ficou na alegria, na satisfação, cara. Poxa, ou seja, uma pessoa que é grande, igual vocês falaram, né? A posição dele, ele é bispo, e ao mesmo tempo é um cara simples, é um cara legal, é um cara amigo, ele ajuda a gente, por incrível que pareça. O bispo, eu descobri depois, ele ajuda 4 lugares. Desses 4, a gente é um deles. Ele ajuda 4 lugares que não tem nada a ver com a igreja dele. Olha que legal. Ele tem 2 que ele ajuda que ele nem conhece direito como funciona. Nós não achamos outro bispo Marcelino. Não acha. Ou seja, um cara simples, um cara humilde, um cara bacana e que está fazendo a parte dele. E às vezes a gente precisa só abaixar um pouquinho nossa bola. Opa, sou comedor de arroz e feijão. Chegar em cima com a minha placa. Eu sou comedor de arroz e feijão. Sabe o que eu descobri na vida? Sério? Sempre vai ter alguém mais forte que a gente. Falei Sempre vai ter alguém mais rico, mais bonito, mais inteligente. Eu lembro quando eu comecei a correr bem, eu cheguei numa época que eu estava com um ritmo bom, cara. Eu chegava ali na avenida, eu fazia o aquecimento, o alongamento, calçava meu tênisinho e pá! Aí eu comecei 1 km, 2 km, 3, 5. Eu fiquei um tempo correndo 5 km. Aí eu falei assim, tá na hora de prolongar, aumentar, né? Aí eu aumentei, mais 2. Aí eu fiquei um tempão correndo 7. Tempão. Aí um dia eu já estava tão acostumado com 7, falei assim, agora eu vou aumentar o passo. Aí eu aumentei o passo, ou seja, eu fazia 7 em menos tempo. Eu aumentei um pouco o passo. Eu fiquei um tempão, 7 km correndo pra caramba. Todo felizão, cara. Eu passava perto dos outros e deixava os outros pra trás. Tô correndo pra caramba. Nossa, tô correndo muito. Aí um dia eu desci todo. Tô correndo 7 km. Falava com o pessoal no serviço, todo. Poxa, tô correndo 7 km, tô correndo pra caramba. Aí um dia eu tô lá. Aí tinha umas mulheres lá na frente, eu vou alcançar aquelas mulheres, vou passar delas. Aí tinha um cara lá na frente, eu vou passar daquele cara. Cara, de repente veio um moleque, velho. O moleque tava lá do outro lado ainda. Correndo mesmo, cara. E o caramba, mano, o cara corre pra caramba. E o treinador atrás de bicicleta. Vamos. E eu lá do outro lado, né, correndo. E eu achando que eu tava correndo muito. E o cara, vamos. Aí de repente eu tô escutando assim, ó. Vamos. Ué, rapaz, o cara já tá vindo ali. E eu esticando. Oh, meu Deus, o cara tá vindo. Eu, vamos. Eu falei, gente. E o cara foi embora. E quando eu estava quase terminando, o cara já estava quase dando mais uma volta. Eu falei, gente, a gente não sabe de nada. Outro exemplo, domingo minha avó estava entre a vida e a morte. Eu falei aqui, ó, na hora de começar a oração. Minha avó estava internada, com problema de coração. Os médicos já tinham pedido para ir lá se despedir, que ela ia morrer. Falei aqui, pedi oração, escrevi o nome dela lá no caderno, na caixinha de oração. Quando foi hoje, minha avó foi para casa. E aí? Não sabia nada com você, ué. Domingo ela estava morta, hoje ela está viva. E aí, como é que a gente explica uma coisa dessa? A minha mãe acho que vai para lá amanhã. Parece que a minha mãe vai para lá amanhã visitar ela. E aí? Então, a dica é, enquanto a gente estiver vivo, vamos tentar viver da melhor maneira possível. Eu falei isso com ele lá, ó.
acontecer uma situação de uma pessoa e tal. Falei, aproveita o momento da melhor maneira possível, com respeito, né? Vai namorar, tenha respeito com a pessoa, né? Não deu certo, ó, valeu, né? Vou para cá, vou para lá, saiba chegar, saiba sair, essa é a dica, né? Na escola a mesma coisa, isso não está entrando na minha cabeça, então isso não entrou na cabeça, pega o que está entrando na cabeça e aproveita para aprender. Eu não gosto de matemática, então, mas eu gosto de ciências, eu gosto de história, eu gosto de geografia, eu gosto da tia da merenda, é a melhor que tem. Aproveita, chega lá, oi tia da merenda, tudo bom? Bom dia, põe mais uma sopa aqui para mim. Curte o momento, os amigos de verdade, igual você falou, quando você está com seus amigos, o tempo parece que passa voado, então, aproveita esses momentos, que vai passar, vai passar. Hoje a gente está aqui, amanhã pode ser que a gente vai estar aqui, ou aqui, o planeta está girando, a gente não sabe, né? Você tem mãe, você tem pai, você tem padrasto, você tem irmão pequeno, curte essas pessoas, vai passar, curte a sua avó, curte seus tios, suas tias, seus amigos, sua bicicleta, né? Porque amanhã a gente não sabe. Amanhã a gente não sabe, as coisas vão mudar, né? Nosso amigo Charles, a Grace e a Jamie estavam mudando para mais longe, a gente fez uma amizade tão bacana com o pessoal, mas é a vida, né? Vai ganhar mais dinheiro, vai melhorar a parte financeira da família dele, vai para mais longe, é a vida, né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente já não sabe, hoje a gente tem um monte de amigo, amanhã talvez a gente não tenha, hoje eu estou na empresa X, pode ser que amanhã eu estou na empresa B, hoje a gente não tem dinheiro, pode ser que amanhã a gente não tenha dinheiro, né? Quem sabe, né? Tudo pode acontecer, né? Tem gente que está tentando ser jogador de futebol, tem gente que está tentando ser rico, tem gente que está tentando só entender o que é Deus, e assim a gente vai vivendo aí. Essa é a dica, né? E se agarra com Jesus. É o único que não vai nos decepcionar. A sua mãe vai te decepcionar. O seu irmão vai te decepcionar. O seu melhor amigo vai te decepcionar. A sua namorada vai te decepcionar. Eu vou te decepcionar. Mas Jesus não. Sempre que você precisar, ele vai estar lá. O diabo ruim todo mundo corre, né? Ele é o único que fica. Ele é o único que fica. Seus colegas vão te abandonar, eu vou te abandonar, sua mãe vai te abandonar, seu padrasto, seu irmão, sua avó, sua tia, sua namorada. Mas Jesus não. Ele vai estar lá com você. No dia que você for tomar injeção, Jesus vai estar lá com você. No dia que você arrumar um problema feio, Jesus vai estar lá com você. No dia que você estiver no último segundo morrendo, oh meu Deus, eu vou morrer aqui hoje, Jesus vai estar lá com você. Esses momentos de solidão que a gente sempre tem, entendeu? Quando a gente acorda nas madrugadas, quando a gente está pensando na vida, quando a gente está isolado, ele está lá junto com a gente. Quando você está mais quieto, quando você está mais falador, quando você não quer conversa, quando você arrumar um problema, Jesus vai estar sempre lá com a gente. Né? Então é isso. Vamos terminar com oração, né? Senão não vai ter valido a pena, né? Então é isso. Quer fazer a oração final? Pode orar do seu jeito. Pode. Seu jeito. Também não gosto de orar com gente, não. Gosto de orar no meu cantinho. Não tem ninguém vendo, não. Só os inscritos daqui a pouco. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse nosso bate-papo, que o Teu Espírito Santo esteja dentro de nós, nossos corações, nós possamos pegar esse manual, Bíblia Sagrada, e esmiuçar e aprender alguma coisa para a gente poder levar para as nossas vidas. Que Deus abençoe a nossa sexta-feira, é um feriado aí santo, né? um feriado que foi separado aí para as pessoas pensarem na Páscoa, pensarem em Jesus Cristo. Nós possamos ser gratos por mais um dia de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do Kennedy, do João, do Ismael e do irmão Gerson. Valeu, gente. Fique com Deus.